E a Motores do Brasil, para você, retificador desse país maravilhoso. Antes de começar a falar, roda a vinheta. Laguna, voltamos? Voltamos. Com quem? Com quem? Com a Rio. Com a Rio Sulense, gente. Estamos aqui com a Rio Sulense. Foi muito legal o nosso primeiro encontro com eles. A gente, lógico, vocês viram, né? Vocês se lembram, né? Que eles falaram: convite feito, é convite aceito. Estamos aqui com o Jairo e com o Marcelo Laguna. Estamos aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho de outros assuntos, né, Marcelo? Com certeza. Vamos falar um pouquinho do comercial e das soluções que a Rio Sulense tem para o mercado? Sim, Antes de vamos lá. mais nada, bem-vindos. Bem-vindos, né? Bem-vindos, né? Obrigado. A gente vai engatando, né? Bem-vindos. Marcelo, conta. 16 famílias de produtos. Sim. Conta um pouquinho. Então, hoje a Rio conta com 16 famílias de produtos. Então, 4 novas famílias a gente lançou esse ano. Então, foram lançamentos aí aproximadamente 900 produtos novos que a Rio Sulense lançou. E essas novas famílias foi uma necessidade de mercado que veio para nós, essa necessidade. Então, a gente desenvolveu para oferecer o melhor para o mercado. Então, hoje, com essas famílias novas aí, a gente complementa com os itens que a gente já possui, ao total 23 famílias ao total, com os kits que a gente fala, que é o kit pistão e anel, o kit comando, que a gente também fez os lançamentos de alguns kits. Então, é bacana dar essas opções. Faltando no mercado, o pessoal estava solicitando, a gente está sempre ouvindo o mercado e lançando os produtos aí. Hoje o portfólio da Rio, considerando esses 900 produtos novos, tem quantos itens? Hoje a gente conta aproximadamente com 5.800 produtos no portfólio. Tá. Só para o mercado nacional, fora a exportação, que a gente também tem um mercado de exportação bem grande, né? Tá. Então, agregando mais esses produtos aí, a gente tem quase 6 mil produtos aí para dar uma solução pro aplicador, né? Esses 6 mil, né? Você falou? Sim. Esses 6 mil produtos, você acha que dá uma boa cobertura assim, de linha, né? Então, Sim. Assim, tá. Então, dos principais veículos a gente já possui, né? Com certeza também outros veículos que não têm muita frota, mas a gente também tem esse complemento. E aos poucos a gente está complementando mais linhas, com mais produtos novos. E qual que é a nossa ideia? A gente dar para o nosso cliente o motor completo. Todas as partes para ele fazer qualquer manutenção. Pensando em motor, ele vai pensar em produtos Rio. Ele vai ter tanto da parte interna, com os componentes, como a parte externa dos componentes dos motores. Eu quero fazer uma pergunta para você, um desafio para você. Vamos lá? 16 linhas. Dá para a gente citar quais são os produtos? Claro. Então vamos lá. Hoje a gente tem a nossa guia de válvula, né? Guia de válvula, SED, a gente tem as camisas de cilindro, tucho, tanto o tucho hidráulico como o tucho mecânico. A gente tem a parte de válvulas. Falando dos lançamentos esse ano, a gente tem as bronzinas, o kit corrente de distribuição, junta de cabeçote, a gente tem tanto junta superior como junta inferior e o pacote completo das juntas. A gente tem o kit de distribuição corrente, eu já comentei, a parte de bronzinas, então foi um lançamento, então a gente trouxe a linha leve, utilitários e pesado da linha de bronzinas, porque o mercado estava tendo essa necessidade. Parafuso de cabeçote, que a gente vê que é muito importante, Sim. a gente ter esses parafusos de cabeçote, e cada vez mais as pessoas estão fazendo manutenção e estão vendo essa necessidade da troca real dos parafusos de cabeçote, que é bem importante. Então, a gente já também tem a parte de balancim, o kit, a gente tem kit comando, onde a gente traz todas as peças para o trem de válvula, que é o comando de válvula, o balancim e o tucho hidráulico. Algumas aplicações vêm a escora, que vai na parte da haste da válvula. A gente tem também as molas, que é muito importante, que a gente bate tanto na tecla para a troca dessas molas, né? Para melhor eficiência do motor,
fazer a melhor vedação entre a válvula e a sede. Então, a gente tem todo esse segmento para atender o melhor possível o nosso cliente. Posso só fazer um anexozinho? Foi falando nos kits ali, só reforçando, ele já comentou, mas reforçando os kits. A primeira ideia que vem na cabeça é que a fábrica quer mais um item para vender comercialmente no mercado, abranger mais a parte do motor. Mas, na verdade, a intenção é tu ter componentes que normalmente são trocados parcial. O cara tem uma guia, uma válvula, custa tanto, mas eu não vou trocar, mas o balancinho eu troco, ou troco vice-versa, troco o balancinho, não troco uma válvula, não troco uma mola. Então, a ideia nossa, inclusive com vantagens comerciais, quem compra o conjunto vai ter um preço diferenciado para menos, para compensar essa exigência, que ele cobre do cliente final, do dono do veículo, que ele está trocando o conjunto completo, do trem de válvula, nós estamos falando de Minas daqui a pouco, né? Mas o trem de válvula são componentes interligados que vão gerar uma condição de trabalho para todo mundo vai ser contente com isso. Maior vida útil, o fabricante não vai ter reclamação, o dono do veículo vai estar satisfeito, então um apanhado de situação. Então a ideia do kit realmente é dar essa condição, de que a pessoa use e troque os componentes em regras interligadas, né? A proposta é vender uma solução. Uma solução, exatamente. Porque você trocou a válvula, você trocou a guia, trocou a sede, mas não trocou o balancinho. Isso é o muito balancinho, comum se ele no estiver mercado, desgastado, ele vai danificar a válvula, que vai acabar quebrando uma peça. Vai causar danos no resto dos materiais que estão envolvidos. Talvez muito mais caros, né? Talvez não, com certeza, muitas vezes mais caro do que então era só esse reforço. Os kits para nós tem essa importância. Não é só comercialmente, não, para ter mais uma abrangência no mercado. Mas sim uma ideia. É um kit técnico de vendendo uma solução técnica. Aos poucos, induzindo as pessoas a trocar os componentes interligados, né? E dando essa solução para o mecânico, para o retificador, trocar o componente completo, para ele garantir o serviço dele. Sim. Isso. Essa é a nossa intenção, ele garantir o serviço para ele não ter dor de cabeça e o cliente dele também não ter dor de cabeça. Todo mundo ganha com isso, né? Todos ganham com isso. Então, a gente também tem hoje os anéis de pistões, os pistões, a gente forma o kit PA, que é o pistão mais anel. Então, essa solução a gente sempre está trazendo para o mercado. E uma novidade, né, que agora a gente está para lançar os nossos produtos, a camisa, o pistão e o anel, linha pesada, somente o pistão e anel e o anel de linha pesada. Então, a gente também está colocando esses novos produtos no mercado para dar mais essa solução, formar o kit e também oferecer isso no mercado. O conjunto e as peças parciais também. Isso aí, o conjunto e os parciais, porque tem até uma regra, né, mas não é todos, mas cada 3 anéis que você troca, é um pistão que depois você troca. Então, trocou 3 jogos de anéis, depois troca o pistão e mais o anel. Então, é mais ou menos essa regra que o pessoal usa. E está lançando isso agora, novidade, fresquinha no mercado, É isso aí. Que legal. Você sabe que eu aprendi essa agora, né? Porque no passado, eu me lembro, na época do meu pai, dos meus avós, era uma cultura até americana, você fazer troca de anéis. Porque a filtragem era muito ruim. Eram filtros de banho de óleo, né? Então você, com 70, 80 mil quilômetros, você tinha que trocar anel, né? Agora, criou-se uma cultura no Brasil, na época de metal leve, de que o pistão precisaria ser trocado. E nas palestras que a gente assiste, eles mostram que existe um desgaste na canaleta do anel. E esse desgaste é que determina se o pistão pode ou não ser aproveitado. Não a estrutura inteira do pistão, porque ela é menos importante. Mas a canaleta é muito importante. Principalmente a primeira e segunda, que tem esforços maiores, temperatura maior, né? E agora você me passando que já existe uma cultura de 3 trocas de anéis, né? Isso para mim é uma novidade, eu não sabia. Eu sei que, por exemplo, no caso do Caterpillar, ela até especifica a reaproveitamento de pistão, que eles trabalham com canaleta de aço, né? Então ele tem uma durabilidade maior, né? Mas é isso, o mercado tem que ter soluções e economia. Sim. O cliente não pode gastar muito, né? Então, se tem sobrevida, por que você vai jogar fora uma peça, né? Aproveita-se a peça. Vale uma informação que até, como dissesse, como informação estatística, e a gente fez uma pesquisa no mercado, a relação entre motor completo e cabeçote. Tá. E está na média de 3 por 1. Ah, tá. De 2 a 3, mas o 3 assim predominou. Quer dizer, um motor que se faz completo, relação de manutenção, existe 3 mexidas, ou 2 a 3 mexidas no cabeçote. Que é um refino maior, um ajuste maior.
Então é uma importância isso aí até para gerar componentes para ele, né? Até o próprio dosador de óleo, né? O Sim, retentorzinho sim. da válvula, retentor né? de válvula. Não tem uma vida útil tão longa assim, Com vai acabar certeza. dando um vazamento, né? Perfeito. Mas isso foi interessante. Eu acho que é um pouco mais de cultura para o Sim, mercado sim. aí. Foi bom ter falado nisso. Então você põe a sua engenharia para correr lá, né, Marcelo? 900 itens novos, dá uma média. Estamos aqui no finalzinho do ano, quase. Estamos falando de 100 novos lançamentos por mês, em média. Em média, em média. E como é que vocês vão para o mercado, identificam uma necessidade, vão para a engenharia e falam, gente, eu preciso completar a linha, é isso? É isso aí. Então, essa necessidade do mercado que vem com os nossos promotores na rua, visitando os retíficas, visitando os mecânicos, vem essa necessidade do mercado. Estamos precisando desses elementos, está faltando um pouco isso aqui. Então, a gente traz isso para dentro de casa e bota a engenharia para trabalhar juntamente com nós, que é a pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente faz toda essa pesquisa e a gente foca naquele produto para lançar o... Isso no mercado de reposição, mas vocês são fornecedores de montadora também, né? Sim. Então, hoje a gente fornece basicamente para todas as montadoras de linha pesada e também a gente já está na linha agrícola, ferroviária. A gente também tem essas linhas alternativas, né, que fornece diretamente para a linha de montagem. Então, hoje são várias montadoras, basicamente, do Brasil, que a gente fornece diretamente para a linha de montagem. Todas as pesadas. Todas as pesadas. Tanto motores como a linha de montagem, como as sistemistas. Só para motores a gente também fornece essas peças e também para as outras montadoras, linha de montagem, e também suportes, parte de suspensão, parte de suporte de motor, então carcaças de volante, então a gente fornece também diretamente para a linha de montagem. São fundidos. Fundidos. Isso. Porque um dos pontos importantes, a gente não falou aqui, a fundição da Rio Sulense é respeitada, né? Sim. Com certeza. É Com uma certeza. belíssima Foi citado, fundição. né? Tem mais de 80 ligas diferentes. Sim. E se aplicados mais diversos, não só como o Marcelo citou, não é só a linha motor, é a linha veicular. Quando se fala em montadora, fornecimento das montadoras, os fundidos acampam muito a linha geral do motor, suporte de ar-condicionado, suporte de suspensão, Carcaça, rodana, uma série de componentes que não podemos vender no mercado de reposição por força de respeito ao contrato com a montadora, né? Mas que realmente são peças de tecnologia, de materiais e dimensionais também extremamente técnico. Né? E essa operação também está lá em Rio do Sul? Tudo lá. Tudo na mesma... Nós temos duas fundições. No mesmo parque lá, industrial. Sim. A gente tem duas fundições, né? Tanto a linha de componentes e a linha de camisas, que a gente chama a fundição 2, e a fundição 1, que trabalha mais com outros fundidos menores, né? Mas a linha é completa, porque você pegar um fundido de uma carcaça, a carcaça pesa 30, 40, 50 quilos. Então, precisa de uma estrutura bem grande. Então, hoje a Rio Sulense pode fundir até peças de 200 quilos. Então, ela tem essa capacidade de fundir peças até 200 quilos. Então, a gente tem peças mais de 100 quilos lá, que a gente já produz hoje e já fornece diretamente para a linha de montagem das montadoras. E uma coisa que eu acho importante para quem está assistindo, né, que a linha de camisas da Rio Sulense, ela veio da COFAP, que era um dos maiores fabricantes, né, e tinha uma tradição muito grande no fornecimento de camisas no Brasil, né, e que a Rio Sulense comprou a fundição e a indústria de produção da COFAP e levou para Rio do Sul, inclusive até com um time de engenharia. Ficaram veio... um ano e pouco lá dentro, o pessoal da estrutura da COFAP, que é da unidade de camisa, na verdade. A COFAP é um monstro que foi desdobrado em várias partes, vamos chamar assim, mas a gente comprou a parte de camisas e levou porteira fechada, como se diz, né? Levou todo o equipamento, pessoal, operadores de máquinas, líder, manutenção, aquele pessoal ficaram gerência, engenharia em geral, que tem gente até hoje lá ainda, né? Sim. E eu visito muito retífica, né? E a gente vê as camisas e eu pergunto, né? E aí, como é que tá? O pessoal fala, qualidade espetacular. Preferência que nós damos é para a camisa Rio Sulense. Né? Quer dizer, isso realmente, ela conquistou o mercado pela alta qualidade. Né? A aparência, a embalagem dela é espetacular, sabe? É uma coisa que a Rio diferenciou também, né? O processo de embalagem, as informações técnicas. Né? Eu acho que isso daí conquistou o mercado retificador. Né? A gente vai nas retíficas, você vê aquela prateleira laranja, né? De peça. E é interessante você comentar sobre a embalagem, que a gente quer que chegue na ponta final, na retífica,
como ela saiu da fábrica. Sim. Por isso, então, a importância hoje, a gente sabe, com as rodovias que nós temos, os transportes, então, a gente quer que essa peça, como ela saiu da fábrica, ela chegue no retificador, sem dano nenhum, com a mesma característica que ela saiu da fábrica. Porque muitos pensam, uma peça metálica, mas é uma peça frágil. Sim. É uma peça que a gente trabalha com tolerâncias centesimais. E a gente briga pelas nossas embalagens, é a resistência dela, porque ela serve de porta-treco. No meio da mecânica, da retífica, as caixas mais resistentes estão lá para botar parafuso, para botar porquinha, pecinhas de uso paralelos ali, né? E a gente tem visto bastante isso, mas foi obrigado para que tenha essa resistência realmente para poder acontecer, né? Tão boa que depois ela ganha uma outra utilidade, utilidade. né? Muito legal. Vocês têm 3 características principais, assim, acho que tem 3 diferenciais. Um está na questão das ligas, que o Jairo fala bastante, o outro está na sobremedida e o outro está em adaptação, peças para adaptação. Vocês podem comentar um pouquinho isso? Sob medida é um diferencial realmente nosso. Pode parecer até para alguns empecilho a sob medida. Que é alguns? A cadeia de vendas, o distribuidor, a autopeça, parceiros nossos nessa estrutura comercial, e o estoque hoje a gente sabe, pela quantidade de motores que tem na praça, é um complicador. Manter o estoque de cada peça aí vai ter um espaço enorme, é custo, é dinheiro, né? Então, nós temos uma gama sob medida de chega até guias até mais 1 milímetro, sede até mais 2 milímetros, camisa até mais 2 milímetros. Então, a gente tem uma gama muito grande, isso dividido em mais 10, mais 20, mais 30, e assim por diante. Só que isso aí, a gente também não exige que o distribuidor tenha todas essas sob medida, mas seja uma avaliação regional. Tem regiões que a pessoa sai da standard, que é a primeira medida, ele pula para mais 50. É comum no mercado, então o distribuidor vai manter aquele estoque que vai circular. Já tem regiões que eu quero mais 20, eu quero mais 30. Então mas tem internamente nós temos uma estrutura que permite criar essa sob medida em cada componente conforme a necessidade de cada mercado. Então é um grande diferencial realmente. Muita gente trabalha com o padrão original. Standard mais 50. Isso é o que as montadoras fazem e tem muitos mercados que agem dessa forma. E nós temos desdobrado em até mais 1 milímetro em caso de guia e mais 2 milímetros em caso de sede, né? E com isso, só acrescentando o que o Jairo comentou, essas sobremedidas, esse parcelamento que a gente faz, a gente dá sobrevida no motor. Então, ele não pula de uma standard direto para mais 5, ele consegue retificar novamente para mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, mais 30. Então, a gente dá essa sobrevida para o motor para realmente esse motor durar mais no mercado. O cara não precisar já trocar. E reduzir a operação de usinagem, né? Dos operadores. Com certeza. E comenta um pouquinho, Marcelo, das peças para as adaptações. Então, essas peças adaptações são realmente uma necessidade de mercado. É isso que vem para nós das retíficas. Por quê? Porque a gente não tem o portfólio, a gente sabe qual que é a gama dos motores hoje no Brasil. Então, são gamas extremamente grandes. Então, tem os motores importados, principalmente. Então, esses motores importados, a gente não tem a peça específica. Dá um exemplo. Então, por exemplo, no motor do Deutz, Deutz. Então, a gente não tem a peça específica desse motor, um exemplo. Então, o que acontece? A gente criou, tanto sede como camisa, peças mais robustas, peças com mais massa de material, que a gente fala, maiores, para que o retificador ele poder retrabalhar conforme aquele alojamento. Entendi. Ou até um cabeçote que danificou muita coisa. Então, aquele alojamento ele consegue fazer aquele retrabalho, ele consegue ter também sedes ou camisas com mais parede de material maiores para ele poder retrabalhar conforme a necessidade dele. Então, ele consegue dar essa sobrevida, não precisa importar, não precisa condenar, por exemplo, um cabeçote ou um bloco. Então, ele consegue sempre dar uma sobrevida nesse cabeçote ou nesse bloco. Melhor, gasta menos. Sim. Gasta não, investe menos no reparo e o cliente fica feliz, né, Laguna? E a sobrevida do motor é muito grande, né? Sim. Então, como veio essa necessidade, a gente, conforme a gente sempre está indo no mercado e escutando o nosso cliente, vem essa necessidade e a Rio sempre é parceira para estar desenvolvendo isso aí. E é uma linha que a gente tem muito boa, assim. E vale só ressaltar que, além de tudo, dimensional, que é para suprir a necessidade dos motores, dimensionalmente falando, mas tem as ligas materiais. Aquele motor que ele tem referência no mercado. Não aguenta, eu faço cabeçote tudo igual o procedimento algum, mas aquele determinado motor lá, com 40, 50 mil quilômetros, ele afundou a sede, desgastou guia.
Então, para isso, nós estamos lançando agora, recentemente, tá nessa parte de lançamentos aí, uma guia de ferro fundido ligado e temperado para gás. O gás é um problema sério no mercado, né? E já tem lugares que estão se abrindo, difundindo muitas aplicações de adaptações de motores a gás. Ele é seco, torna-se abrasivo, então um material convencional não aguenta nesse motor. Então, para isso, a gente está lançando, já temos a sede, que é especial para alta resistência, né? E temos lançando agora a guia temperada, que é para essa aplicação também. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Como vocês estão se preparando para as diferenças de combustível que a gente vai ter aí, né? Porque a gente fala muito de eletromobilidade e tal, não sei o que e tal. E que a gente sabe muito bem, né, Laguna? Quanta conversa a gente já não teve, até mesmo aqui nessa mesa, sobre... Eu não vou entrar muito no detalhe, mas que a gente até acredita na eletromobilidade, mas um pouco mais, num tempo um pouquinho mais para frente, e que a gente acredita, na verdade, em soluções que sejam híbridas, combinadas, e tudo indica que o motor a combustão vai seguir aí por décadas ainda no mercado. Mas, de toda forma, como a Rio Sulense está se preparando, por exemplo, a gente estava falando, né, conversando aqui, sobre a nova geração de motores que vai chegar em 2026, né, que são a família Euro 6 aí. Como é que vocês se preparam para essas mudanças todas? Outro dia a gente estava conversando com o retificador, junto lá, no treinamento que a gente fez, e os retificadores eles falaram assim, olha, as máquinas, elas são muito poderosas, as máquinas que a gente tem dentro da retífica, são todas de alto investimento, então precisam de apuro no manuseio delas, mas elas não mudam muito. O que muda mesmo é o motor, né? As gerações dos motores. E aí fica a pergunta, então, como é que vocês estão se preparando? Porque assim, o mercado de reposição, ele conserta o de ontem, certo? E como é que vocês se preparam para o que vem? Porque, assim, a gente sabe que esses motores da linha pesada, eles são super exigidos. E que o tempo de entrar na zona da manutenção é menor do que, por exemplo, um veículo de linha leve, né? Ele vai entrar em manutenção, porque usa muito, exige muito, ele vai pedir manutenção rápido, sobretudo num país como o nosso, que é um país agro. Certo. O Brasil é agro, né? Como é que vocês estão se preparando para isso, para essas mudanças? Que tem uma engenharia que está lá com o radar ligado. Eu diria assim, eu concordo com o ponto de vista que você observou antes, que vai demorar um pouco a nível Brasil. Tem muita coisa a ser superada, muita estrutura a ser montada para que a gente possa dizer... Mas não dá para também cruzar os braços e dizer que não vai acontecer. A gente sabe que tem muita coisa investida nisso aí. O Zé sempre comenta, logo, regionalmente, a cidade como São Paulo vai começar a botar regras, só entra caminhõezinho de transporte adaptado a elétrico ou elétrico mesmo, né? Então, vai ser forçado um pouco. Agora, o que a gente sempre ressalta para mecânicos e retífica é que eles têm muito que se aprimorar e se preocupar com a geração nova de motores ainda diesel, que estão por aí. Exatamente. Que estão por aí. Tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho de aprendizado, muita tecnologia, muito scanner da vida, muita injeção, muita coisa ainda que está aí o Euro 7, que o Zé sempre comenta isso, do processo de ar entrando e ar saindo, mais limpo, quer dizer, é prova que a tecnologia avançou muito nessa linha aí, né? Então, eu acho que temos muito que preocupar com a geração nova de motor. Nós participamos desse desenvolvimento, que as montadoras, quando geram uma nova concepção de motores, a geração Euro 6, por exemplo, no Brasil, alguns componentes acabam mudando material, dando ajustes, folgas, etc. Então, a gente participa junto com a montadora e diretamente, nós temos que estar participando daquele motor, nós vamos estar melhorando ou vamos estar criando alternativas para esse motor. A montadora cria e nos passa para desenvolver isso aí. Vocês são chamados para desenvolver o projeto junto. Né? Então, a gente está junto. Mas eu acho que a nível Brasil, o elétrico pode acontecer, o híbrido principalmente, né? E nós temos muita tecnologia a ser desenvolvida que vai começar a aparecer aí por exemplo, o hidrogênio, né? Hidrogênio a gente tem escutado todo dia que passa algumas novidades mais na separação do hidrogênio, em tecnologias novas. Isso vai ser o etanol, o hidrogênio do etanol, biodiesel. Que tecnologia avançada e renovável que nós vamos poder ter aí
jogada toda. Então, acho que tem muita coisa a ser vista isso aí. Elétrico não dá para dizer que não vai acontecer, mas tem muito que galgar para chegar lá, né? Acho que tudo é um grande aprendizado, né? O sem Laguna dúvida. sempre fala, não é um ou outro. Sim. Né? Assim, ou não exclui o outro, né? Mas Soluções múltiplas, biogás, biometano, Com certeza. biodiesel, né? O hidrogênio verde, né? Tem muita coisa. Muita coisa vai acontecer e eu acho que na linha pesada a gente está muito Eu ainda vi agora incipiente. Né? em Santa Catarina, uma universidade lá montou uma unidade do ar, da água, desculpa, né? Então, conseguindo separar o hidrogênio de uma forma eficiente para gerar energia. Então tem muita coisa aí ser desenvolvida ainda, sem dúvida nenhuma. Só complementando, acho que o que o Jairo comentou, nós também temos um corpo técnico muito forte lá na empresa. A parte de engenharia, nossa parte de laboratório são muito modernos. A gente tem equipamentos modernos lá, então a gente pode fazer, e a gente está sempre buscando essas novas tecnologias, esses novos materiais, trazendo para dentro da fábrica, e a gente tem toda a estrutura para fazer novas ligas. Então a gente tem, desde o começo, o laboratório para verificar e também sugerir uma liga para o hidrogênio, que seja maior resistência, igual o gás que chegou. Então, a gente criou novas ligas para atender esse mercado. Então, a nossa experiência, nosso setor técnico tem uma experiência grande para estar sempre trabalhando nesses novos motores aí e sugerindo novas ligas e sempre buscando uma alternativa melhor para o nosso cliente, para a ponta, né? Muito legal, né, Marcelo? Ok, sabe o que eu acho que eu faria aqui? O que você acha? Marcar uma nova data. Né? Eu acho que vocês têm que voltar para falar de produto. Isso. E aí, Focar junto alguns com o diferenciais do Laguna, produto, detalhe, né? que agora a gente tem um podcast novo aqui, podcast videocast, que é o Conar em Tech. E aí eu acho que vocês têm muito, né, Marcelo, Jairo, muita coisa para contar. E aí, para uma conversa mais técnica com o Laguna. Convite feito, convite aceito? Com certeza. Hein? Tem que também, ser, né, Laguna? tem que ser. Opa, tamo Né? aí. Por Eu tenho favor, certeza né? que o mercado vai adorar essa notícia, porque o cabeçote Então vamos falar de é um cabeçote? item que o pessoal Até o foco precisa principal, muito. né, quando a gente falou na parte técnica, o cabeçote, é que a gente preparou um material para isso, porque é o refino do motor ainda, né? É o refino do Não motor. tem dúvida né? que se mexe muito mais que qualquer motor. É o coração do coração, Jairo? Por aí. É o coração do Com certeza. coração. Então a gente volta para falar do coração do coração. Eu não vou estar, mas o Laguna vai estar com vocês e vai tocar aqui. Com Vocês vão certeza. poder dar muitos Não recados. senti tua falta, mas com certeza. Ai, que amor! Então eu venho, hein? É isso. Então eu venho, fico ali assistindo.